Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Você pode fechar os teus olhos? Vamos orar, agradecer a Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos num lugar como este. Espírito Santo de Deus, fala da maneira que o Senhor quiser nos nossos corações nesta noite. Haja com liberdade, nos ensina a Tua palavra, nos instrui através da Tua palavra, desafia as nossas vidas nesta noite, nos traga uma revelação nova, fresca, que talvez ainda não havíamos entendido da Tua palavra, que nesta noite a Tua palavra caia nos nossos corações, e que os nossos corações nesta noite seja como uma terra fértil, que vai receber essa semente e gerar frutos, Pai. Fala com cada um de nós, usa a minha vida como boca, como profeta, como instrumento do Senhor, para que a mensagem que está no teu coração seja derramada sobre os nossos corações e as nossas vidas nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Esse texto é maravilhoso, esse salmo é maravilhoso. Na verdade, ele vai nos ajudar a como nós podemos viver a vida, porque o Salmo vai falar de alguns problemas, o Salmo vai falar de algumas aflições, o Salmo vai falar de vales, o Salmo vai falar de dificuldades, o Salmo vai falar de um bom pastor, ele usa essa figura aqui, né, de um pastor que cuida de suas ovelhas, e vai trazer para mim algumas lições, e para você também algumas lições poderosas, porque quase que esse salmo resume como nós poderíamos ou deveríamos viver a nossa vida, porque não tem uma pessoa que está aqui neste lugar que não passa por alguns vales, que não passa por alguns problemas, que em algum momento da vida não se sente com medo, em algum momento da vida não se sente ansioso ou ansiosa, em algum momento da vida não fica aflito por conta de algumas situações que são adversas. Então, esse salmo aqui, ele é uma realidade nas nossas vidas, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, mas também, nesse salmo aqui, a gente encontra algumas lições, a gente encontra aqui algumas chaves que são poderosas, de como nós podemos viver a nossa vida, né? De como nós podemos andar com Deus, e mesmo quando enfrentamos dificuldades, mesmo quando passamos por situações adversas, a gente continua caminhando, em direção àquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, né? O Salmo começa falando sobre o Senhor, o nosso Deus, Ele ser um pastor. Ele usa a figura aqui de um pastor que cuida de suas ovelhas. E eu acho engraçado, acho maravilhoso, na verdade, essa figura aqui, porque é exatamente o que Deus é nas nossas vidas. Porque qual era a função de um pastor com suas ovelhas? Qual é a função de um pastor com suas ovelhas? O pastor tem muitas funções, na verdade. Ele cuida das ovelhas, ele alimenta as ovelhas, ele dirige as ovelhas, ele pega lá o cajado para puxar e dar direção para as ovelhas. Enfim, o pastor com suas ovelhas, ele tem responsabilidade sobre suas ovelhas, de cuidar, de trazer provisão, de levá-las a um lugar onde tem pasto para elas se alimentarem e comerem. Então essa figura aqui é muito forte, né, de que Deus, o Deus que nós servimos, Jesus, Ele é o nosso bom pastor. Então a primeira coisa é exatamente isso. Eu e você precisamos ter, independente das circunstâncias, independente dos momentos que a gente vive na nossa vida, algo que nós nunca podemos
esquecer é que nós servimos a um Deus que Ele é o bom pastor. Nós somos como suas ovelhas que estamos debaixo desse cuidado de Deus. Ele é o pastor que cuida de suas ovelhas, mas na verdade eu vejo aqui que essa figura que é usada aqui do bom pastor não é apenas, e o desejo de Deus eu vejo que não é apenas ser alguém que cuida de suas ovelhas, que dá alimento para as suas ovelhas, que protege as suas ovelhas, mas nessa figura aqui de pastor e ovelha também eu vejo algo muito forte, porque o pastor ele era não apenas alguém que guardava as ovelhas, ele era não apenas alguém que cuidava dos mantimentos, da provisão, do alimento da ovelha, mas ele era alguém que liderava as ovelhas. A gente talvez goste desse bom pastor que traz provisão. Talvez a gente goste desse bom pastor que me protege. Talvez a gente goste desse bom pastor que não me falta mantimento, porque ele sempre está cuidando e trazendo e me levando a lugares que tem ali pastos verdejantes, então eu vou ficar bem, eu vou me sentir bem, eu vou ser cuidado, minha vida vai estar tudo ok, tudo certo. A gente gosta dessa parte, dessa função do bom pastor e a gente celebra com isso, mas também o pastor, para as suas ovelhas, ele tinha um outro papel também, que era de liderar as ovelhas. E quando a gente fala sobre liderar, para sermos liderados, na verdade, é necessário algumas coisas, porque eu não sei se você já parou para pensar nisso, o ser humano, na verdade, não gosta muito de ser liderado, ele gosta de liderar. Ele gosta de tomar suas próprias decisões, ele gosta de fazer suas escolhas, ele gosta de ir na hora que ele deseja ir, ele gosta de ficar quando ele decide ficar, ele quer escolher o que ele quer de sua vida. Mas aqui o pastor também tinha a função de o quê? Porque a ovelha, eu não sei se você sabe disso, mas a ovelha é um bichinho difícil, é um bichinho bravo, é um bichinho teimoso. Então é por isso até que no texto você vai ver usando a figura de cajado, né? Porque o pastor ele pegava algumas vezes aquele cajado e ele laçava lá a ovelhinha e puxava, e tinha que puxar pelo pescoço para levar até o lugar que ele desejava levar. Para levar até o lugar onde ele sabia que aquela ovelha seria cuidada, mas a ovelha muitas vezes talvez não conseguia entender que aquilo que seu pastor estava fazendo era para o seu bem. E eu vejo que muitas vezes é exatamente o que está acontecendo comigo e com você nas nossas vidas, porque nós temos esse bom pastor que cuida de nós temos esse bom pastor que olha por nós temos esse bom pastor que está nos orientando, que está preparando lugares para eu e você estarmos, para que a gente possa ser alimentado. Mas esse bom pastor também, o desejo dele não é apenas nos dar algumas coisas, não é apenas nos colocar em alguns lugares, mas o desejo também, a função desse bom pastor nas nossas vidas é liderar as nossas vidas. E essa segunda parte aqui talvez a gente não gosta muito. Quando a gente fala sobre estarmos debaixo de uma liderança, é necessário algumas coisas. É necessário confiança, é necessário submissão, é necessário renúncia das minhas vontades, é necessário humildade, é necessário honra em reconhecer a posição do líder na minha vida. Jesus ele não quer ser apenas aquele que te dá algumas coisas, mas o desejo de Deus nas nossas vidas é liderar as nossas vidas. Quando o Espírito Santo de Deus ele vem habitar nos nossos corações, na nossa vida, sabe o que acontece? Ele começa a falar conosco, e o desejo do Espírito Santo de Deus é liderar. Ele vai falar comigo e com você: olha, eu acho que você deveria ir por ali, você deveria fazer isso aqui, você deveria fazer essa escolha, você não deveria fazer essa escolha, mas a escolha de nos submetermos vai ser minha e vai ser sua. Eu posso dizer a ele: não, eu não quero, eu vou fazer a minha vontade, eu não quero, eu vou ter as minhas escolhas, eu não quero, eu acho que a minha escolha, a minha vontade nesse momento é melhor do que isso que você está tentando me dizer. E é o que acontecia aqui, na verdade, com o pastor com suas ovelhas. As ovelhas, algumas vezes rebeldes, queriam fugir ali do caminho que o pastor estava conduzindo, mas ele pegava o cajadinho e ele ia puxando para levar as ovelhas até o lugar que ele sabia que seria
o melhor para aquelas ovelhas. E eu vejo que muitas vezes é exatamente isso que está acontecendo nas nossas vidas. Nós somos como ovelhinhas bravas algumas vezes, que estamos tentando fugir do nosso bom pastor, estamos tentando fazer a nossa vontade. Algumas vezes ele vem e ele vai nos puxar para nos conduzir até este lugar que ele tem preparado para as nossas vidas. O desejo de Deus é liderar as nossas vidas, e sabe por que disso? Porque ele tem o melhor preparado para nós. Sabe por que disso? Porque ele sabe que a nossa visão é limitada, ele sabe que nós não conhecemos todas as coisas. Às vezes o que a gente pensa que é o melhor, nem sempre é o melhor. Mas Deus sabe qual é o melhor para as nossas vidas. Então o desejo de Deus liderar as nossas vidas é porque Ele sabe, Ele já conhece. Para Deus não tem tempo, Ele está no passado, no presente e no futuro. Ele sabe da tua vida, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe o dia de amanhã. Então Ele está tentando nos liderar, porque Ele sabe que qual é o melhor para você ali na frente. Ele sabe dos sofrimentos que você vai enfrentar se você tomar algumas decisões na sua vida. Então, em todos os momentos Ele está tentando dizer: vem para cá, meu filho, vem para cá, porque ali é o melhor lugar para você. Ali eu tenho algo, ali eu tenho descanso preparado para você. Ali eu tenho pastos verdejantes para você. A gente vai ver que existe promessa nesse texto aqui, né? Existem promessas neste texto aqui de sustento, de provisão, de cuidado, né? De que nada iria faltar. Mas o que a gente às vezes, e a gente repete muito esse texto, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente gosta muito disso, nada vai me faltar. Olha que coisa maravilhosa. Mas nada vai faltar não é para todas as pessoas, nada vai faltar para aqueles que têm o Senhor como seu pastor. E muitas vezes dentro da igreja esse tem sido o problema. Porque você confessa, você declara uma palavra como essa: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. E às vezes começa a faltar algumas coisas. E eu não digo só financeira, mas começa a faltar alegria, começa a faltar paz nas tuas decisões, começa a faltar perspectiva de futuro, começa a faltar sonhos. Você começa a se sentir como se fosse um deserto por dentro. Você olha para o futuro e não vê perspectiva de um bom futuro. Você não tem esperança mais. Você começa a achar a vida monótona e chata e dizer: qual é o sentido dessa vida? Começa a faltar muitas coisas, e você vem num lugar como esse, você começa até a se perguntar: mas e esse texto não vai funcionar na minha vida? O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, mas está me faltando tanta coisa, está me faltando uma pessoa ao meu lado, está me faltando alegria, está me faltando paz, porque no meu trabalho é só confusão, está me faltando tantas coisas. Mas a pergunta que eu tenho para você nessa noite é: será que o Senhor tem sido seu pastor? Será que não te falta algumas coisas nesse momento da tua vida porque você não está debaixo de submissão da liderança dele? Será que você vive esse momento que você se sente como num deserto? Parece que as coisas não acontecem. Será que a culpa é de Deus, ou será que é porque você não entendeu que ele ainda não é o seu pastor? Você até gosta dele, você até acha ele legal, você até acha que os textos da Bíblia são bonitos e fazem sentido. Você até gosta de vir na igreja. Não, eu gosto. Eu canto, eu me emociono, eu levanto as minhas mãos, eu danço, eu ouço uma palavra e gosto, acho que é a verdade. Mas a questão não é essa. A questão é: será que ele tem sido o seu pastor? Será que quando você sai de um culto como esse, de uma reunião como essa aí, você sente no teu espírito um direcionamento de Deus para a tua vida? Será que nesse momento Ele é o seu pastor? Será que você decide, e mesmo quando contraria a tua vontade, ou as tuas ideias, ou a maneira que você enxerga a vida, mas você sente que é Deus falando com você? Será que nestes momentos Ele é o teu pastor? E você então se submete e obedece, e segue orientações, e faz a vontade dele, ou não? E talvez hoje você viva o que você está vivendo, e você até se questiona e questiona Deus. E talvez Deus está olhando e está dizendo: olha, você não me deixa ser o teu pastor.
Você não tem me deixado guiar os teus passos. Você não tem permitido que eu te oriente, que você tome as decisões baseado naquilo que eu tenho depositado no teu coração algumas coisas. Eu tenho falado com você, eu tenho colocado sonhos, mas o que você faz sempre é o contrário daquilo que eu coloco no teu coração. Eu falo para você, vai para a direita, você vai para a esquerda. Eu falo, vai ali, você fica aqui. Eu falo, esteja com aquela pessoa, você não está. Quando eu falo, não esteja nesta roda de pessoas, você vai lá e está. Então fica difícil, e aí a gente muitas vezes fica frustrado e decepcionado com Deus, porque a gente pensa, os textos da Bíblia não estão funcionando na minha vida, enquanto na verdade nós não estamos talvez entendendo algumas coisas. Existem promessas neste texto aqui, promessas de que este bom pastor não iria deixar faltar coisas para nós. E não apenas isso, existem promessas de que esse bom pastor, ele pegaria as suas ovelhas, ele pegaria a minha vida, ele pegaria a tua vida, e ele me conduziria, ele me levaria, ele me pegaria e conduziria ao quê? A pastos verdejantes, a lugares onde eu sou alimentado, a lugares onde eu sou completo, a lugares onde eu teria descanso para a minha alma. Mas tem um problema aqui, sabe por quê? Porque se o pastor vai pegar suas ovelhas para levá-las a um pasto verdejante, ou seja, ele está pegando aqui as ovelhas e ele vai levar para algo novo, um lugar novo, um tempo novo. As ovelhas não sabem para onde estão indo, mas o pastor sabe. O que me chama a atenção, sabe o que é? Porque na verdade nós gostamos até da ideia de algo novo de Deus nas nossas vidas. A gente até gosta da ideia de dizer assim, olha, Deus tem algo novo para você, Deus vai te levar para um lugar diferente, Deus vai fazer coisas novas na sua vida, e a gente gosta até disso. Opa, que coisa boa, Deus tem, porque realmente minha vida está meio monótona, tal. Eu quero esse novo de Deus, mas para o novo de Deus acontecer, uma outra coisa tem que acontecer também, porque para partir para estes pastos que são verdejantes, eu preciso deixar alguns pastos que não são verdejantes. E talvez esse seja um dos maiores problemas para o ser humano, porque a gente gosta de conquistar algo, a gente nunca gosta da sensação de perdermos algo. A gente gosta de, sim, vai me levar para pastos verdejantes, eu quero o novo de Deus, eu quero o que o Senhor tem para fazer na minha vida, mas para Deus, na verdade, muitas vezes, para um novo momento começar, para um novo ciclo começar nas nossas vidas, um ciclo que estava vindo até aqui tem que ser encerrado. Muitas vezes a gente pensa que o fim de algumas coisas, a gente até pensa isso, que o fim de algumas coisas nas nossas vidas, algumas vezes, é o diabo. E a gente até repreende o diabo. Te mandaram embora do emprego, o que é que você faz? A primeira coisa, você começa a repreender o inimigo. Esse inimigo está furioso, se levantou contra a minha vida, não é possível. Enquanto muitas vezes nós não compreendemos que para Deus, o fim de algumas coisas não necessariamente é algo ruim. O fim de algumas coisas, na verdade, para Deus, muitas vezes, é o início de algo novo que Ele está querendo fazer na minha vida e na sua vida, para viver pastos verdejantes, para partirmos para esse lugar novo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Nós precisamos deixar o lugar que nós estávamos. Isso aqui eu vejo que é um desafio. Se nós pudéssemos, nós abraçaríamos o mundo todo. A gente viveria o novo sem precisar deixar o velho. Se você pudesse escolher, você não iria escolher ser mandado embora do teu trabalho. Se você pudesse escolher, você diria, não, Deus, abre primeiro uma porta, me dá primeiro uma outra oportunidade, depois eu vou lá e encerro aquele ciclo, mas para Deus muitas vezes não funciona assim. Na verdade, eu vejo que o que nós temos que fazer é ajustar a nossa perspectiva, porque muitas vezes para nós o que é fim, o que é ponto final, o que na verdade é uma tragédia, olha que tragédia, me mandaram embora do emprego, para Deus é uma bênção. Algumas vezes para nós o que a gente olha e a gente imagina, que tragédia isso aqui que aconteceu, para Deus é uma bênção. Eu acho que algumas vezes a gente está atribuindo culpa à pessoa errada. Algumas vezes é Deus que encerrou um ciclo e a gente está culpando o diabo, a gente está bravo com o
diabo e repreendendo, e Deus está dizendo, não, meu filho, você não está entendendo, foi eu que fiz, foi eu que fechei a porta, foi eu que endureci o coração do teu chefe, foi eu que coloquei no coração dele para ele te mandar embora. Sabe por quê? Porque se ele não te mandasse embora, você ia ficar lá talvez mais 10, 15, 20 anos, mas eu tenho algo melhor para você, eu tenho um lugar preparado para você, eu tenho pastos verdejantes, mas para viver os pastos verdejantes, alguns outros pastos precisam ficar para trás. E isso aqui envolve muita coisa, isso aqui envolve confiança, isso aqui envolve o quanto eu o conheço, porque quando eu conheço a Deus, eu sei que uma porta fechada não é uma desgraça na minha vida, um não que me falaram não é algo que vai acabar com a minha vida. Por quê? Porque a minha vida está nas mãos do bom pastor. Se ele está me levando para um pasto diferente, é porque nesse outro pasto existe algo melhor da parte dele para a minha vida. Então perceba que a ovelha que entende o bom pastor vive a vida diferente, vive sob uma ótica diferente. Enquanto as pessoas estão desesperadas porque um ciclo terminou, quem entende o bom pastor está feliz que o ciclo terminou. Pensa numa coisa, na vida, no natural, se alguns ciclos não se encerrassem, você não teria a bênção de viver coisas maravilhosas que você vive hoje. Ah, pastor, ser solteiro é maravilhoso, mas se você não deixasse de ser solteiro, você não viveria a experiência maravilhosa de ser casado. Ah, é tão bom ser adolescente, mas ser jovem é maravilhoso também. Você não teria tido a experiência de ser jovem se você fosse adolescente para a vida inteira. Teria coisas que você não desfrutaria na vida adulta sendo criança. Então, para viver algumas coisas, alguns ciclos precisam encerrar. Então, eu preciso olhar com essa perspectiva. Se você serve a Deus, você precisa olhar com essa perspectiva. Que alguns fins não são desgraças, que alguns términos não são desgraças nas nossas vidas. Na verdade, eu penso que quem serve a Deus, o dedo de Deus está em todos os lugares, moldando, orquestrando a história. O problema é que a gente não consegue ver muitas vezes o agir de Deus. O agir de Deus, algumas vezes ele é invisível, como diz Luciano Subirá em seu livro, é invisível, a gente não vê, a gente não consegue perceber muitas vezes, mas isso não significa que Deus não esteja lá orquestrando, não significa que Deus não esteja me puxando, não significa que Deus não esteja me orientando, me guiando para que eu chegue neste lugar, nestes pastos verdejantes que Ele tem preparado para a minha vida. Eu acho maravilhosa a história de Esther na Bíblia, porque a história de Esther revela exatamente isso, uma menina órfã, uma menina abandonada, mas Deus, por trás da história, está orquestrando todas as coisas. Essa menina que era órfã, essa menina que foi criada pelo seu tio, ela um dia vai ser rainha. Mal ela sabia que um dia ela seria rainha. Ela entra num concurso porque o seu tio a coloca em um concurso para disputar para ser a mulher do rei. Como que aquela menina podia imaginar uma coisa dessa? Uma menina estrangeira, uma menina que era órfã, tinha tudo para dar errado, mas por trás da história estava Deus com a sua mão poderosa orquestrando as coisas. Um dia Esther está lá no palácio e se levantam contra o povo de Deus. Então seu primo tio chega para ela e diz: olha, Esther, vão matar os judeus. E aí Esther fica assustada com aquilo e diz: mas como assim? Vamos então levantar um jejum, o que eu posso fazer? Na verdade, aí o tio Mordecai dá uma palavra para ela e diz o seguinte: olha, Esther, não pense você que você também não vai ser morta só porque você está no palácio. Aí ele diz algo: olha, quem sabe você não está neste lugar que você está porque Deus te colocou aí. Pois ela não podia imaginar que o fato dela estar ali naquela posição era a mão de Deus que havia colocado naquele lugar. E muitas vezes nas nossas vidas é exatamente o que acontece. A gente pensa que a vida são as coincidências. A gente pensa que algumas vezes é sorte. A gente pensa que é pela nossa capacidade. Não, eu sou bom, eu sou inteligente, eu vou lá, eu presto a prova, eu vou lá e eu apresento o meu currículo, e aí eu vou ser... A gente pensa que a gente está no controle de tudo nas nossas vidas, e muitas vezes não compreende que por trás de tudo, para aquele que serve a Deus, Deus está ali orquestrando, Deus está tocando no coração de algumas pessoas, e tocando no coração de algumas pessoas não é só para abençoar
abençoar, não. Não é só para abrir uma porta, não. Algumas vezes Deus está tocando no coração de algumas pessoas, é para fechar uma porta. Essa porta que você tanto quer, aquele emprego que você tanto quer, aquela pessoa que você tanto gosta e diz assim, eu queria passar o resto da minha vida daquela pessoa. De repente a pessoa pega de você e não quer mais olhar na sua cara. E algumas vezes pode ser Deus fechando a porta, porque Deus vê o futuro, Ele conhece todas as coisas. E Ele está dizendo, meu filho, você vai sofrer, minha filha, você vai sofrer, vai ser uma desgraça na sua vida. E aí Deus fecha algumas portas, algumas vezes a gente fica chateado e bravo com Deus. Nós precisamos olhar com outros olhos para a vida. Eu e você precisamos entender que se nós andamos com Deus, se nós servimos a Deus, Deus sempre tem o melhor preparado para nós. A porta boa eu glorifico, a porta que se abre eu glorifico, a porta que se fecha eu glorifico também. Se me contratam, eu glorifico. Se me mandam embora, eu glorifico também. Se gosta de mim, eu glorifico. Se não gosta de mim, eu glorifico também. Por quê? Porque a minha vida está nas mãos daquele que pode todas as coisas e tem o melhor preparado para mim, e ponto final. Eu vejo que talvez Deus algumas vezes está tentando ressignificar o nosso entendimento. O entendimento que nós temos sobre o fim das coisas algumas vezes. Porque talvez Deus está terminando algumas coisas para começar algo maravilhoso nas nossas vidas. O salmista que vai dizer, olha, Ele me conduz a pastos verdejantes, lugar bom e tal. E aí ele diz, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte. E aqui, parece que estava indo tão bem, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, oh glória. Ele me conduz, pastos verdejantes, lugar de descanso, refrigerado, oh glória. Mas de repente chega no vale, aí você fala, opa, a história mudou, o que aconteceu? E na verdade isso aqui é a fotografia da vida real. Isso é a fotografia da nossa vida. Porque não tem só pasto verdejante, tem vale também. Tem algumas coisas interessantes, eu não sei se você sabe, mas nos vales, na verdade, para lugares de deserto, tudo, nos vales, são lugares que as plantações são mais verdinhas. Porque imagina num calor do deserto, e então nos vales tem mais sombra, nos vales as águas das chuvas, quando chove, escorrem e descem. E o pastor está pegando a ovelha e tirando de um lugar e conduzindo a ovelha, talvez para o vale, e a ovelha não quer ir, porque ela não quer ficar na sombra, ela não gosta de sombra. E eu fico pensando nisso aqui. Mal podia imaginar a ovelha que ao ir para um lugar que ela não, talvez gostaria de ir, ela vai encontrar algo que ela jamais imaginou que ela encontraria naquele lugar. Talvez ela está pensando, tá bom demais aqui, não, vai para o vale. Então, eu não gosto do vale, não quero ir para o vale. Mas de repente ela chega no vale e ela encontra algo que ela diz, nossa, eu não sabia que tinha essas folhagens verdes aqui no vale. E eu vejo que é exatamente o que acontece nas nossas vidas. Ninguém gosta de vale, não. Ninguém, oh glória a Deus, me leve para o vale. Me leve para um momento difícil, Deus. Me leve para uma circunstância adversa. Me faça viver pela fé, sabe? Eu quero olhar e ver o mundo caindo e eu dizer, não, continue. Ninguém quer isso, ninguém quer tragédia na sua vida. Mas, muitas vezes, quando vamos para esse vale, algumas vezes, no vale, a gente encontra algumas coisas que nós não encontraríamos em nenhum outro lugar. Se você estava aqui no final de semana, a Thalita contou um pouquinho da história dela, o fato dela ter perdido a filha dela, a primeira filha deles. É um vale, é um vale. 3 meses de vida, a menina no colo, e a menina morre. É um vale. Que vale é esse? Que lugar escuro é esse? Eu não queria estar indo para esse lugar aqui, mas no vale ela encontra algo que talvez jamais encontraria em qualquer outro lugar. Quem já ouviu, por exemplo, alguém dizer assim, no pior momento da minha vida,
eu tive uma ideia. Na pior crise da minha vida, parece que eu comecei a sonhar algumas coisas que eu jamais havia sonhado antes. Os maiores negócios surgiram de maiores crises. Coisas grandiosas surgiram de momentos extremamente difíceis. E muitas vezes a gente está rejeitando, a gente não aceita, a gente não quer, a gente está relutando, enquanto deveríamos abrir os nossos olhos e tentar enxergar o que é que eu posso encontrar nesse vale aqui. Porque talvez Deus te conduziu a este lugar, ou permitiu que você passasse por este lugar, porque Ele queria te mostrar algumas coisas, que sua vida talvez nunca mais seria a mesma depois de você passar e ver algumas coisas. Thalita contou aqui um pouquinho do testemunho dela, deixa eu dizer uma coisa, anos atrás, muitos anos atrás, quando eu cantava, quando eu viajava, eu cantei na igreja deles, lá em Paulista. Paulista é uma cidadezinha do lado de Recife ali. Lá em Paulista, a igreja era uma casinha. E eu não me lembrava do Arthur e da Thalita. Eu fui, cantei lá e passei. Eu lembro que eu passei uns 4, 5 dias em Recife, fui em algumas igrejas e cantei lá e não me lembrava deles. Depois de alguns anos, Thalita já conhecida, eu lembro que algumas vezes eu vi algumas pessoas postando coisas dela, eu falava, quem que é essa moça? Fala arretado, que engraçada essa moça, tal. E aí eu vi que algumas vezes ela postava e me marcava em música, cantando com as meninas no carro e tal, não sei o quê. Aí eu comecei a conversar com ela e tal. Um dia, como o Arthur contou aqui, eu estava nos Estados Unidos, a gente estava lá na Disney, e lá na Disney, de repente, uma pessoa me cutucou, Gui. Aí eu olhei, eu não lembrava deles. E aí ele falou, você tá bom, você lembra, a gente é lá de Paulista, você foi lá na nossa igreja. Sabe quando você, não lembro. Tipo, não sei quem são vocês. Legal. Eu falei, que legal, que bênção, tal. E hoje, se você olhar para a vida deles e ver o que Deus está fazendo na vida deles, várias igrejas abertas, milhares de pessoas sendo abençoadas, de Paulista, um lugar desse tamanho, uma igreja numa casa, e Deus levanta a voz deles para ecoar pelas nações, pelo mundo inteiro. E foi através do vale que Deus fez isso. Foi através do vale. Porque no vale, Deus deu uma mensagem para a pastora Thalita, você vai dar conta. E ela conta o testemunho dela. E foi através dessa mensagem que milhões e milhares de pessoas passaram a conhecer quem era Thalita Pereira, quem era Arthur Pereira e Igreja do Amor. Então, a gente precisa olhar de maneira diferente. A gente não quer ir para o vale, mas no vale tem verdinho lá. No vale tem coisas que muitas vezes nós não estávamos esperando. Talvez no pior momento da tua vida, Deus vai colocar algo no teu coração que vai mudar a tua história. Talvez no pior momento da tua vida, Deus vai tratar algumas coisas com você, que na verdade Ele está te preparando para uma próxima fase, para uma outra fase. Nós que andamos com Deus, nós precisamos entender isso, a gente precisa olhar para a vida de maneira diferente. O texto é muito claro e eu amo, porque a Bíblia ela faz questão de ser verdadeira, de ser real. O texto é claro e diz, olha, tem vale, tem coisa ruim, tem lugar que você não quer ir, mas o texto é tão bom, porque o texto vai dizer o seguinte, mas fica tranquilo, mesmo no vale, mesmo num dia difícil, mesmo num lugar que você não queria estar, tem um cuidado sobrenatural de Deus, ou seja, você não vai morrer lá no vale, a tua vida não vai acabar nesse lugar. O que eu acho interessante aqui, sabe o que é? Que a gente olha para o texto, algumas vezes a gente passa rápido. O salmista diz o seguinte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Você reparou em alguma coisa? Não é vale da morte, vale da sombra da morte. Parece ser, mas não é. É só uma sombra. Parece que vai morrer, mas não vai. Parece que vai acabar, mas não vai acabar. O vale da sombra da morte. Eu quando leio a Bíblia, eu gosto de ficar até pesquisando. Como é que forma uma sombra? Para a sombra tem que ter um obstáculo, que então a luz para naquele obstáculo, e aí então se forma uma sombra. A sombra, na verdade, é uma ilusão. Você vê uma pessoa, mas a pessoa não está ali.
Parece que é de verdade, mas não é de verdade. A sombra pode te fazer mal? Não pode. Uma pessoa pode tirar uma faca e cortar a tua cabeça. A sombra dela, não. Só se for a sombra de Pedro, né? Que a Bíblia conta. Que passava e curava. Mas uma sombra não pode fazer. Mas a sensação é que ela pode fazer. Quem já ficou com medo de uma sombra? Meu pai conta uma história, ele falou assim, quando no começo do ministério, ele morava numa casa no fundo era no fundo do quintal, sei lá de quem, e ele falou que ele chegava de noite, muito tarde da escola bíblica, e ele ia andando, e ele falou que tinha umas árvores assustadoras, e ele falou que ele via sombras. E aquele medo apertava o coração, será que tem alguém? Será que essa sombra é uma pessoa que está ali escondida me olhando? Será? Mas sombra não pode fazer mal a ninguém. Mas a sensação algumas vezes vai me matar, tem alguém ali e vai... Quem já ficou com medo de uma sombra? Eu já tomei cada susto com sombra, gente. Quando eu vi era um vaso, quando eu vi era uma bola que estava ali, eu pensei que era um assassino. Mas sombra não faz nada, mas assusta. Deixa com medo. Ou seja, vale da sombra da morte. Não pode fazer nada comigo. O que pode fazer é tirar minha paz. O que pode fazer é me deixar com medo. O que pode fazer é me paralisar, dizer, eu não vou continuar, eu vou morrer nesse lugar. Mas, na verdade, não vai morrer. O que o texto está dizendo é exatamente isso. Olha, pode te assustar, mas é uma escolha que eu e você precisamos tomar. Olha, eu posso estar nesse momento difícil, eu posso estar nesse lugar que eu não gostaria de estar, eu posso ficar até preocupado, será que vai dar certo? Mas, olha, a minha confiança não está num lugar, querido. A nossa paz, a nossa confiança, a nossa certeza de que vai ficar tudo bem, a gente não pode depositar nas circunstâncias, nos lugares que nós estamos, em como a nossa vida está, à nossa volta, no nosso trabalho, nas pessoas, na economia. A nossa confiança não está nestas coisas, até no vale, até quando tudo deu errado, até quando a gente olha para o lado e diz assim, esse negócio está assustador, mesmo assim eu preciso ter a certeza de que vai ficar tudo bem, porque um lugar não pode arrancar de mim o que Deus tem preparado para a minha vida, mas Deus pode até num lugar que não seja favorável abençoar a minha vida. Quantas histórias na Bíblia a gente vai ver isso? Eu acho interessante até a história de Elias, de Nabote, a vinha de Nabote. A Bíblia não diz que a vinha de Nabote era maravilhosa, mas eu penso que era maravilhosa, senão Elias não queria ter comprado a vinha de Nabote. Tinha tido uma seca terrível na terra, ou seja, a terra estava devastada e destruída. As plantações já não tinham mais. Elias olha do lado do palácio de Elias, de Acabe. Elias era o profeta. Ao lado do palácio de Acabe, ele olha, marido de Jezabel, ele olha e diz, eu quero aquela vinha. Se a vinha tivesse toda estragada, feia, sem planta nenhuma, ele ia querer comprar. Ele tinha muita coisa, ele ia querer. Mas ele deve ter olhado para ele e falar, rapaz, que terrinha boa é essa? Que mesmo na seca tinha fruta aqui. As videiras, as oliveiras. Ele tenta comprar. Por quê? A gente depois vai ver que Nabote ele era o quê? Ele era um homem justo, ele era um homem de Deus. Ou seja, o lugar não pode mudar aquilo que Deus quer fazer. Até numa terra seca, se Deus quiser, Ele faz florescer. Até numa situação adversa, mas Gui, eu estou no vale, não tem problema. Se Deus disser que vai te abençoar, Ele te abençoa até lá no vale, até nesse lugar desfavorável, até nesse lugar que as pessoas olham lá e dizem, que dó em que você está aí. Até nesse lugar Deus pode te abençoar, porque Ele é Deus. Agora, como não ficar com medo? Nós somos de carne, de osso, pele. A gente sente. Mas o salmista vai dizer o seguinte, olha, o teu bordão, o teu cajado me consolam. A tua proteção é o que me deixa tranquilo. O fato de eu saber que eu tenho alguém que está olhando e cuidando de mim é o que me faz descansar meu coração, até mesmo no vale da sombra da morte, que parece que não vai ter jeito. Como é que se fica tranquilo e em paz quando eu olho a minha volta e penso, não tem jeito? Difícil. Mas essa confiança de que o cajado e o bordão do bom pastor está cuidando e guardando a minha vida. Querido e querida, você pode descansar o teu coração. Gui, se você soubesse, eu não sei da tua história, eu não sei a tua realidade, eu não sei dos teus problemas, mas eu sei que Deus, o bom pastor, Ele cuida de você.
aonde você estiver. Para Ele não existe algo que seja difícil demais para Ele fazer ou Ele realizar. Versículo 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Não preciso nem encontrar, me segue. Me seguirão todos os dias da minha vida e habituarei na casa do Senhor para todo o sempre. Bondade e misericórdia me seguirão. Por quê? E aí continua dizendo: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Por quê? Porque para habitar na casa do Senhor precisa de bondade e precisa de misericórdia. Você não tinha como habitar na casa do Senhor para sempre. Por quê? Porque eu não sou merecedor. Você não é merecedor. Então, para habitar, para estar na presença de Deus, se não fosse a misericórdia, se não fosse a bondade de Deus, não teria como. Então, olha o texto, olha o salmista. E quem escreve esse salmo é um garoto. É um garoto que, para ele, todas essas imagens aqui eram muito reais. Porque esse garoto aqui, esse era o trabalho desse garoto. Ele era pastor de ovelhas. Então ele cuidava das ovelhas de seu pai. Ele estava pelo campo e ele fazia aquilo. E um dia, olhando para trás, então, ele vai fazer uma canção, ele vai entoar um louvor, ele vai falar algumas coisas para Deus, e então ele usa a figura, a imagem daquilo que ele tinha vivido em sua vida. Então ele começa a dizer: olha, o Senhor é um bom pastor. Eu sei do que eu estou falando, porque eu doava a minha vida pelas ovelhas que eu cuidava. Nos evangelhos, depois Jesus vai dizer que o bom pastor, ele deixa 99 ovelhas para buscar quem? Uma, porque ele ama. Davi, ele tinha consciência do que ele estava falando. Estas figuras aqui eram muito reais para ele. Então ele está dizendo: eu sei do que eu estou falando, eu sei que tem cuidado, eu sei que um bom pastor cuida, eu sei que um bom pastor guarda, eu sei que um bom pastor conduz a um lugar de descanso, a um lugar de refrigério. Eu sei que um bom pastor está pensando: puxa, será que não está tão quente aqui? Será que não precisam de alimento? Será que se eu levasse aquele pasto que está mais verdejante, será que não seria melhor? Davi, ele tem ele pinta esse quadro para mim e para você, usando estas figuras aqui do bom pastor e das ovelhinhas. E o bom pastor é o nosso Deus, e a ovelhinha sou eu e é você. Então, quando você ler este texto aqui, novamente, quando você abrir o Salmo 23 na tua casa, se coloca nesse texto: eu sou essa ovelhinha que o bom pastor cuida, que o bom pastor guarda, que o bom pastor tem coisas maravilhosas preparadas. Alguns textos da Bíblia, muitos, na verdade, inúmeros textos da Bíblia que vão nos dizer o que Deus é para nós e a maneira que Ele se revela a nós, de quem Ele é, de quem somos nós, da proteção, das promessas e tantas coisas que Ele tem para as nossas vidas. Por isso que é importante eu e você conhecermos a palavra de Deus, porque tem momentos das nossas vidas que tudo vai dizer o contrário daquilo que a palavra de Deus me promete e diz para mim. Se eu não conheço a palavra, eu passo a acreditar no que eu estou vendo, eu passo a acreditar nas circunstâncias, eu passo a acreditar que é nesse vale que minha vida vai acabar. Mas quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu conheço o bom pastor, quando eu sei quem está cuidando de mim, quando eu sei das promessas de Deus para a minha vida, então eu vivo a minha vida sob uma ótica diferente. As pessoas olham para mim e dizem: mas como é que pode você viver a vida desse jeito? Porque nem tudo está certo na tua vida, mas parece que você está bem, parece que você está em paz. Sim, porque você sabe que Deus está cuidando de você. O salmista, no Salmo 56, versículo 3 e 4, diz assim: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Olha a confiança do salmista. Onde eu coloco a minha confiança? É em Deus. Será que tem alguém que poderia me fazer algum mal? Se Deus guarda a minha vida, 1000 pode cair do meu lado, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido, abalado. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Salmo 91. Então, quando eu conheço as promessas e a palavra de Deus, então eu vivo a minha vida de maneira diferente. Isaías 40, 28 a 31, para terminarmos, diz assim:
Será que você não sabe? Vou perguntar para você, será que você não sabe, Igreja Amor em Movimento? Você não sabia disso? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isso aqui para quem que é? É para os que esperam no Senhor. O que tem o Senhor como líder de sua vida. Os que têm o Senhor como o bom pastor. Tem descanso, tem refrigério, tem cuidado. É possível viver a vida desse jeito aqui. É possível o Salmo 23 ser uma realidade na tua vida. E a Bíblia está aqui para mim e para você exatamente para isso. Não é um livro de conhecimento apenas, que a gente, não são histórias que a gente, ai que história bonita. Não, é um manual. São instruções. É Deus dizendo para mim e para você, esse aqui que você está lendo sou eu, esse sou eu, é o Deus que você serve. A vida desse homem aqui, o que eu fiz, sim, eu faço isso, eu faço na tua também. O descanso que eu dei para ele, sim, eu posso dar para você também. A proteção, quando você viu eu guardando o povo de Israel e vencendo, sim, é para você, essa proteção é para você também. Eu luto também as tuas batalhas como eu lutei as batalhas do povo de Israel, sim, é para você também. Então, Salmo 23 não foi apenas para um garoto que virou rei, que apenas cuidava das ovelhas de seu pai, e um dia Deus levanta. Mas Salmo 23 é para mim e para você, que estamos vivendo as nossas vidas, o dia a dia, e podemos também experimentar o que esse menino aqui experimentou: descanso, refrigério, proteção, liderança da parte de Deus. Então deixe Deus ser Deus na tua vida, deixe o bom pastor ser o pastor na tua vida, ser o pastor da tua história. Entregue os teus caminhos ao Senhor, entregue a tua vida ao Senhor, permita Deus direcionar os teus passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Deixe Deus iluminar o teu caminho, deixa Deus orientar os teus passos, deixa Deus guiar a tua vida, deixa Deus cuidar de você. Ele só não vai fazer se você não deixar. Se você deixar, se você disser, Deus, eis-me aqui, eu estou aqui, sozinho eu não posso, eu já tentei, sozinho eu não consigo, eu já tentei. Se você fizer isso, eu não tenho dúvida que Ele vai assumir o controle. Ele vai assumir o controle, Ele vai começar a te conduzir a alguns lugares, Ele vai começar a te levar a alguns lugares, e alguns lugares que você vai encontrar descanso, que você vai encontrar refrigério, que você vai ser alimentado, que você vai estar debaixo de uma proteção poderosa, que nenhum mal vai tocar a sua vida. Esses dias eu estava lendo o livro de Jó. O livro de Jó é poderoso, e a gente vê a cena do diabo lá indo até Deus, Satanás indo até Deus, pedindo a vida de Jó, dizendo, na verdade foi Deus que falou para Satanás, você viu o meu servo Jó, ele é justo, irrepreensível? E o diabo disse, sim, eu vi. Mas aí o diabo disse para Deus o seguinte, mas ele é assim porque o Senhor cercou ele de bens, de maravilhas, então é lógico que ele é fiel, é lógico que ele é justo, é lógico que ele te serve, Deus. Então permite que o diabo tocasse nas coisas de Jó. Depois Deus permite que o diabo tocasse na família de Jó. Mas tem um lugar ali que é interessante, que Satanás fala para Deus o seguinte, eu vi que tem uma cerca ao redor da vida de Jó. Depois de destruir a casa, os familiares, o diabo queria tocar na vida de Jó, mas não conseguia. Ele disse para Deus, olha, eu vi que o Senhor cercou a vida de Jó. Foi o diabo que falou para Deus que Deus havia cercado a vida de Jó. Não foi Deus que disse para
o diabo, olha, eu cerquei a vida dele, então você não vai tocar. A minha pergunta, sabe qual é? Se o diabo disse para Deus que sabia que ele havia visto uma cerca, que ele não podia tocar na vida de Jó, como é que ele sabia se Deus não tinha falado para ele? Sabe por que ele sabia? Porque ele já tinha tentado tocar na vida de Jó, ele já tinha tentado atacar Jó, ele já tinha tentado destruir a vida de Jó, mas ele entende o seguinte: eu não consigo, eu não posso, se Deus não permitir, eu não consigo. E é assim na minha vida e na sua vida também. O diabo pode tentar, ele pode tentar, mas existe uma cerca, existe uma proteção de Deus na minha vida e na tua vida. Quando estamos debaixo das asas do nosso Pai, estamos guardados e protegidos. Nenhum mal chega à minha tenda, nenhum mal chega à minha casa. Não tem como a destruição chegar na minha casa. Se Deus disser que não, é não e ponto final. Então, querido e querida, descansa o teu coração, descansa o teu coração. Deus está cuidando de você, Deus está cuidando dos seus. Experiências ruins que a gente enfrenta na nossa vida, a gente é lembrado de que Deus continua sendo bom. Esses dias eu estava viajando, eu até postei, estava lá em Fortaleza, e aí minha esposa me chama. Na verdade eu chamo ela, eu ligo para ela, porque ela não ia me contar, porque ela sabia que eu ia pregar logo ali naquele horário. Então eu ligo para ela e digo assim: ei, tudo bem? Ela: ai, você já pregou? Eu falei: não, estou saindo para o culto agora. Ela: não queria te contar, mas não consigo. O que foi? Joaquim se machucou. Mas está tudo bem, fica tranquilo. Se machucou, estou no hospital com ele. O que aconteceu? Ele caiu, bateu o rosto, cortou o rosto no pé da cama. Ela sozinha em casa, corre para o hospital, aí liga, os pais dela estão viajando, liga para os meus pais correram para o hospital, e eu ali prestes a pregar, e eu chorei no meu quarto ali. Eu falei: não é possível uma coisa dessa, a gente sempre está junto. E as poucas vezes que eu saio para pregar, porque não saio muito, as poucas vezes, Joaquim quebrou o pé, no pula-pula, no shopping, fraturou o pé, quase teve que operar. Natália estava sozinha, e pega ele no colo, berrando, leva para o hospital, engessa o pé, e eu lá do outro lado. Joaquim rasga o rosto agora, e eu lá do outro lado. E eu falei: Deus, por que disso? Eu senti no meu coração dizendo: ei, aquieta o teu coração. Você acha que você sabe cuidar dele? Eu cuido dele muito melhor do que você pode cuidar dele. Fica tranquilo, está tudo certo. Vai lá pregar, vai lá falar o que eu coloquei no teu coração, que dele, lá em São Paulo, eu estou cuidando. E está tudo bem. Depois, terminei o culto, a Natália já mandou foto para mim, esparadrapo aqui, tomou 5 pontos, está tudo certo, e Deus cuida de cada detalhe. Vai ser assim na tua vida também, vai ser assim na tua casa também. Descansa o teu coração, coloca os teus olhos nele, ele está cuidando de você. Ele te ama demais. Ele está guardando você e a tua casa. Tá bom? Você aceita essa palavra? Fica de pé no teu lugar. Fecha os teus olhos. Deixa eu orar por você. Deus, talvez pessoas entraram neste lugar aflitas. Talvez pessoas chegaram aqui enfrentando algumas dificuldades, alguns vales, algumas dores, algumas coisas ruins. E quando a gente está passando por esses momentos, é mais difícil de enxergarmos o Senhor, de descansarmos os nossos corações no Senhor. Parece que vai dar errado, parece que não vai ter jeito. Mas nessa noite nós queremos sair deste lugar, mesmo que os nossos olhos naturais não possam ver. Mas nós queremos sair deste lugar com uma convicção nos nossos corações, que mesmo que os nossos olhos não possam ver, isso não significa que o Senhor não está no controle de tudo. Nós queremos sair deste lugar nesta noite, Pai, e descansarmos os nossos corações, e não ficarmos desesperados, e não permitirmos que o medo nos assombre, roube a paz dos nossos corações e roube a nossa alegria, Pai. Nós queremos olhar para a vida, para os problemas da vida, com uma perspectiva diferente, de filhos, de ovelhinhas que são cuidadas pelo seu pastor, de filhos e filhas que são cuidados e cuidadas pelo seu pai. Nós queremos mesmo, Deus, no meio da adversidade, dos problemas da vida, conseguir descansar os nossos corações e nos alegrar, sabendo que o Senhor tem as nossas vidas na palma de suas mãos. A nossa confiança está no Senhor,
Os nossos olhos estão no Senhor. E por isso, em nome de Jesus, nós saímos desta noite, deste lugar, felizes, alegres, em paz, com esperança, porque como diz a tua palavra, aquele que começou a boa obra nas nossas vidas, ele é fiel para completá-la, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.